Olá, vamos aprender hoje sobre fluxo de investigação de atos ilícitos, pontos que iremos abordar e necessários para compreender bem o tema abordado. Por que implementar um canal de denúncias? Programa de integridade, conceito de canal de denúncias, objetivo do canal de denúncias, desenvolvimento das atividades no canal, recebimento de denúncias, investigação, entrevistas, relatório e comunicação ao denunciante. Por que implementar um canal de denúncias? Porque foi previsto na regulamentação da Lei Anticorrupção, Decreto 11.129/22, como parte de um programa de integridade. O canal de denúncias não deve ser visto apenas como um serviço de atendimento, mas requer procedimentos que garantam a confiança no sistema, o sigilo do denunciante e a atuação ativa da empresa na resolução dos fatos, protegendo sua imagem. Para avaliar um programa de integridade, é exigida a existência de canais de denúncia de irregularidades, abertos e divulgados a funcionários e terceiros, com mecanismos de tratamento das denúncias e proteção de denunciantes de boa-fé, além de medidas disciplinares em caso de violações. Integridade no contexto organizacional é um valor associado à honestidade, à ética e à conformidade com legislações e normas internas. A Agir unificou práticas de compliance em seu programa de integridade, o qual reúne atividades, diretrizes e condutas destinadas a prevenir, avaliar e melhorar os processos e comportamentos internos da organização. Um programa de integridade congrega diversas práticas organizacionais voltadas a promover a ética e a conformidade, prevenindo irregularidades, avaliando riscos e aprimorando continuamente as políticas e procedimentos internos. Investigação é um exercício de averiguação de fatos. Deve determinar, de forma completa e credível, o que aconteceu em relação a determinado problema, verificar se houve conduta imprópria ou não, em quais circunstâncias, quem esteve envolvido e se ocorreu violação de leis ou políticas internas. Destaca que uma boa investigação deve ser percebida como rigorosa, independente e analítica. Deve-se conduzir investigações de forma eficaz, para a proteção dos interesses da companhia e de seus acionistas, por meio da prevenção e detecção de má conduta. Também assegura que as atividades da empresa estejam de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e ajuda a identificar áreas de melhoria nas operações internas. Uma investigação não pode ser realizada apenas para cumprir formalidades, nem somente para registrar que um incidente ocorreu. Ou seja, a investigação deve buscar apurar fatos concretos e produzir resultados que permitam ações corretivas, e não apenas gerar um registro burocrático. Após o recebimento e a triagem de uma denúncia pelo canal de reporte, é preciso definir quem será designado para investigar o caso. São apresentadas 3 possibilidades de investigador: uma equipe interna dedicada exclusivamente a investigações, um investigador interno designado, um colaborador de áreas como auditoria interna, financeiro, compliance, jurídico ou RH designado para o caso, ou uma equipe terceirizada especializada, contratada externamente para conduzir a investigação. Equipe interna dedicada, apropriada para organizações com grande volume de casos, formada por profissionais especializados que atuam apenas em investigações. Investigador designado, colaboradores de áreas correlatas, auditoria, compliance, jurídico etc., escolhidos caso a caso para investigar, dependendo do tipo de denúncia, da disponibilidade e da complexidade do caso. Ressalta-se a importância de garantir que esse profissional tenha tempo suficiente para se dedicar e que não exista conflito de interesses em relação ao objeto investigado. Equipe terceirizada especializada, utilizada quando a empresa não dispõe de recursos internos capacitados ou quando se trata de uma investigação muito complexa e crítica. Nessa opção, contrata-se uma firma ou especialistas externos em investigação, muitas vezes via um escritório de advocacia, para assegurar confidencialidade, imparcialidade e conhecimento técnico especializado no processo. São características pessoais e profissionais necessárias a um bom investigador: ceticismo, para avaliar criticamente as informações obtidas e considerar diferentes cenários, profissionalismo, discrição, integridade e respeito no comportamento, competência técnica e bom conhecimento das operações envolvidas, além de objetividade e imparcialidade, evitando qualquer pré-julgamento de culpa ou inocência antes da conclusão da apuração. O primeiro passo do investigador, ao iniciar um caso, é elaborar um plano de investigação.
Esse plano servirá como guia das atividades a serem realizadas e deve ser um documento vivo, que será atualizado continuamente, pois a cada etapa podem surgir novas informações que levem à revisão do plano inicial. O plano de investigação inclui o conteúdo da denúncia dividido em tópicos, as perguntas em aberto que precisam de resposta, os possíveis cenários levantados, a lista de pessoas investigadas e uma lista preliminar de pessoas a serem entrevistadas, definindo a ordem das entrevistas e em que papel cada uma será abordada. Adicionalmente, o plano deve conter uma lista de documentos a serem avaliados, com indicação de suas fontes de informação, os gatilhos para envolvimento do departamento jurídico quando necessário e os procedimentos de guarda, custódia de documentos e evidências do processo investigativo, entre outros aspectos relevantes para a condução segura da investigação. Recomenda-se não comunicar aos superiores hierárquicos dos investigados que eles estão sob investigação. A justificativa é dupla. Os superiores podem eventualmente estar envolvidos no caso e, sabendo da investigação, poderiam dificultar os trabalhos ou encobrir evidências, ou, se o acusado for inocente, não se quer abalar desnecessariamente a reputação dele perante a chefia. Em suma, manter sigilo evita interferências indevidas e preserva tanto a investigação quanto a imagem do colaborador enquanto os fatos não forem esclarecidos. Entrevistas investigativas são extremamente complexas e que cada caso requer abordagem específica, cada caso é um caso. Muitos consideram a entrevista como a cereja do bolo da investigação, a parte mais importante, porém, é a etapa mais mal compreendida e potencialmente a mais delicada e perigosa do processo. A pessoa entrevistada é um colega da empresa, um ser humano, e deve sempre ser tratada com o máximo respeito. Em regra, as entrevistas devem servir para trazer novas informações até então desconhecidas ou confirmar informações que o time de investigação já possui. Assim, não faz sentido entrevistar pessoas que não atendam a um desses propósitos. Destaca que quanto menos pessoas entrevistadas, melhor, pois isso reduz as chances de vazamento de informações, evita a perda de tempo com assuntos alheios ao caso principal e minimiza o impacto no dia a dia da empresa. O acusado deve ser o último entrevistado, e apenas se for realmente necessário ouvi-lo para elucidar o caso. Uma entrevista bem-sucedida é aquela com objetivo claro, bem planejada, conduzida em um ambiente calmo, neutro, sem pressa e sem interrupções, de modo a propiciar segurança ao entrevistado. Dentre as orientações dadas, destaca-se: o investigador deve estar muito bem preparado, o local escolhido deve ser adequado, garantindo tempo suficiente, privacidade e conforto básico, como disponibilidade de água e banheiro. Deve-se limitar ao mínimo o número de participantes na sala, idealmente apenas o entrevistador e um anotador de apoio, nunca entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, para que um entrevistado não se intimide ou omita informações na presença de outro, e o anotador não deve interferir na condução. Não se deve julgar o entrevistado, nem fazer promessas que não possam ser cumpridas e não ameaçá-lo. Necessário documentar a investigação em um relatório. Toda investigação precisa ser formalizada por escrito, geralmente por meio de um relatório final. Relatório nada mais é do que a compilação das informações obtidas ao longo da investigação. As identidades de pessoas que não precisem ser mencionadas diretamente devem ser preservadas, mantendo anonimato de envolvidos indiretos ou testemunhas, por exemplo. Um relatório de investigação deve conter resumo da denúncia, resumo de informações de políticas e procedimentos internos relevantes, para contextualizar por que a denúncia configura um problema ou violação, lista dos envolvidos no caso incluindo dados como tempo de casa e histórico de conduta, um sumário executivo do relatório, o resultado da investigação para cada alegação, indicando se cada ponto foi confirmado, parcialmente confirmado, não confirmado ou inconclusivo, uma explicação sucinta dos métodos utilizados na apuração, detalhes das entrevistas realizadas e da análise de documentos e anexos, conforme a necessidade, contendo evidências ou materiais de suporte. A alta direção será responsável pela avaliação dos resultados e tomada de decisão apresentada no relatório. Recomenda que o responsável pelo programa de compliance garanta a existência de um comitê ou grupo de profissionais encarregado de avaliar os achados das investigações e decidir quais ações serão tomadas. O colegiado assegura maior imparcialidade e equilíbrio na resposta aos resultados da investigação. Obrigado.